Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. A Juventus quer vender o Yildiz? Por que eu falo isso? Porque todo dia eu recebo comentário. O Bayern tem que contratar o Yildiz, o Barcelona tem que contratar o Yildiz, o United, o Chelsea, o Liverpool. Vamos falar de Kenan Yildiz, meus amigos. Araújo na mira, Nayef Aguerd, Ben Seguir, Mikemu. Vamos falar de Juventus, meus amigos. Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. Quer falar de Kenan Yildiz? Vamos falar de Kenan Yildiz, meus amigos. Preste atenção. Vamos começar a trajetória de Kenan Yildiz. 2023 ele valia 1 milhão de euros. Hoje ele vale 50 milhões de euros. E meus amigos, tá todo mundo impressionado com o talento. Tá todo mundo se impressionando com a realidade que Kenan Yildiz está se tornando. Mas esse que vos fala vai tocar a própria trombeta dele. Porque, ó, eu tenho esse vídeo aqui. Setembro de 2024. Setembro, começo da temporada. A realidade de 100 milhões de euros. Tá vendo aqui, ó? A realidade de 100 milhões de euros. Adivinha quem era? Conta pela esquerda. Kenan Yildiz. A realidade de 100 milhões de euros. Porque eu acredito que o Kenan Yildiz é um jogador de 100 milhões de euros. Pra tirar ele pra mim... O Kenan Yildiz, gente, nesse futebol tão robotizado, ele tem um especial. Mas ele é jovem ainda, ele vai errar. Ele é um jogador que ele erra tentando, ele erra buscando gol. Jogador que já tem aquela gana, já tem aquele Juventini nele, já tem aquele olho do tigre. É um vencedor, mas ainda é um menino. O pessoal esquece. Mas o Yildiz tem, acho que, recém-completados 20 anos, eu acho. Ó, deixa eu ver aqui. 4 de maio, olha isso. 4 de maio, gente. O moleque completou 20 anos agora. Literalmente agora ele completou 20 anos. Ainda tá se desenvolvendo. Nem todo mundo é um Yamal, rapaziada. Nem todo mundo é o Florian Wirtz. Ainda existe. O Yamal quanto é que vale hoje? 250, 300 milhões de euros. Olha a venda do Florian Wirtz pro Liverpool. Nem todo mundo é esse tipo de jogador. Mas o Kenan Yildiz tem potencial para chegar perto. Eu acho que o Kenan Yildiz é porque ele ainda não achou o treinador certo. O Kenan Yildiz ainda não achou o sistema certo. Mas eu coloco, obviamente, falar isso hoje é absurdo. Mas eu coloco ele no mesmo patamar do Désiré Doué. Talento de elite. Elite talent. Top talent. Kenan Yildiz. Eu coloco ele na mesma prateleira do Désiré Doué. Mas o Désiré Doué achou um Paris Saint-Germain, um coletivo, achou um treinador que acredita nele, um sistema que potencializa ele, uma liberdade que potencializa ele. O Yildiz Alegres é treinador que tava boicotando ele, como era o Thiago Motta, e agora o Tudor que, cara, apesar que ele pode até estar embicando a fazer um bom trabalho, mas eu não confio em desenvolver um potencial e um talento como é o Kenan Yildiz. Não confio. Mas, o jogador às vezes trabalha, faz consultoria fora e desenvolve. Porque o talento ele tem ao seu dispor. E meus amigos, ó, o Barcelona por muito tempo conversou com ele. A Juventus entrou no negócio e levou o garoto. O ídolo dele era o Del Piero. Ele já tinha uma predisposição para ir para a Juventus. Quando a Juventus renova o contrato dele, eu falei, essa é uma renovação importante. A Juventus, do moleque de 19 anos, colocou a camisa número 10. A camisa que pertenceu a Del Piero, my friends. Quando eu lembro que ele deu uma oscilada, o que é normal, e também o Thiago Motta tava detonando ele, teve rumores de venda. Eu falei, cara, se a Juventus vender esse moleque, é pra acabar com a Juventus. É literalmente para o Zé Can vender tudo. E não pode fazer isso. Outra coisa, por causa desse futebolzinho aí que o Thiago Motta quer jogar, não existe. Então, rapaziada, se tem um jogador que a Juventus tem que construir ao redor, se chama Kenan Yildiz. Não tá à venda. O Bayern, até não sei se eu perdi aqui o tweetzinho, mas a Juventus já fez contato com ele, ele quer ficar na Juventus, a Juventus quer novamente renovar o contrato dele e manter o jogador feliz, manter o jogador valorizado, manter o jogador centro do projeto. Eu ainda tenho um pouco de dúvida do Yildiz aonde é a melhor posição dele. Ponta, esquerdo, talvez como 10. Eu ainda tenho essa dúvida, apesar que ele pode desempenhar em alto nível nas duas. Mas sempre tem aquela posição que ele é melhor. Mas o Kenan Yildiz, rapaziada, é um talento de elite, é um talento sério. E a Juventus tem que manter ele, a Juventus tem que construir ao redor dele. Tem poucos... Esse elenco da Juventus, já falei, esse elenco é bom, não é ruim. Mas se tem poucos jogadores que realmente dá pra construir ao redor. Kenan Yildiz é um. Meus amigos, saiu na imprensa da Catalunha que a Juventus está monitorando a situação do Ronald Araújo. Eu gosto, apesar que o último ano dele não foi bom, muito... Cara, o Ronald Araújo no futebol italiano, cinema. Oxi, tem nem o que falar, my friends. Ronald Araújo, futebol italiano, cinema. Eu adoro o Buongiorno. Eu acho o Araújo melhor do que o Buongiorno. Xerife italiano,
Lerando, buongiorno, buongiorno. Eu prefiro Araújo. Eu acho o Araújo um grande zagueiro, rapaziada. Agora ele voltou de lesão. Eu acho que a linha alta, jogar naquela linha alta do Flick, é muito entendimento. Ele não é muito esse perfil de zagueiro. Agora, jogar com a linha um pouco mais pra trás, aí ele é foda. Um pouco mais pra trás, aí ele é bom. Um baita zagueiro. Agora, renovou há pouco tempo. A multa é 60 milhões de euros. Aí a Juventus vai gastar 60 milhões de euros nele. Entendeu? Se for pra gastar 40, 45, tá valendo. Eu pagaria 40. Pra botar Bremer e Araújo, cinema. Finalmente tá aí. O jogador contratação nível Juventus. É isso que eu quero ver, cara. Contratação nível Juventus. Aí, por exemplo, surgiu aqui, ó, que a Juventus teve contato com o West Ham pelo Aguerd. Defensor aí. Defensor marroquino. Um minuto, rapaziada. Pelo Aguerd, defensor marroquino. Aí eu olhei assim, o Aguerd. Aí eu, pô, tem um Lloyd Kelly, né? Aí quando você vê a notícia, o West Ham gosta do Rugani. Estão trabalhando numa possível troca. E eu, como é que é? Aguerd pelo Rugani? Na hora, papai. Na hora. Gente, ó, pra você ver como é engraçado. O Aguerd, gente, fora da Premier League, monstro. O West Ham pagou 35 milhões de euros, não foi de meme, não. Nessa temporada que o West Ham paga 35 de euros, ele jogou demais. É um dos melhores zagueiros da França. Top 10 tranquilamente. Vai pra Premier League, um lixo. Horrível, horroroso. Impressionante. O Lloyd Kelly é o contrário, né? Na Premier League sempre foi bem. Foi pra Série A italiana, não fez nada, né? Talvez o contrário aconteça. Mas ótimo nome, zagueiro sólido, vontade, muito bom na bola aérea. Zagueirando? Mas é bom zagueiro. Ótimo pra composição. Por exemplo, a Juventus não queria o Ranco. Vamos dizer que o Aguerd é um pouquinho abaixo do que o Ranco. Um pouquinho abaixo. Opção de banco, elenco, pá. Jogar de 3 zagueirinhos ali pela esquerda, com o cambiaço ali pela esquerda, tá massa. Tá show. Proteger as costas, porque ele é bom na bola aérea. Tem um bom tempo de jogo. Principalmente pra trocar pelo Rugani. Oxe, papai, me dê. O que eu sempre falo, as condições fazem o negócio. As condições fazem o negócio. Aí, rapaziada, onde tem fumaça, talvez exista fogo, né, rapaziada? Cara, eu vou colocar esse trecho bem na parte que eu tô falando do Aguerd, mas tá bem claro que a Juventus tá buscando um zagueiro canhoto, né? Não dá pra confiar no Kelly e o Cabal tá voltando de uma lesão de joelho. Aí aqui foi o nome do Senesi e do Laporte, e também tem essa especulação do Aguerd, eu já falei sobre ele. Laporte, cara, baita jogador, ainda tem nível seleção espanhola, foi para a Arábia Saudita. Quando ele vai para a Arábia Saudita, rapaziada, ele foi porque o City liberou ele. Porque o Laporte tinha dificuldade de se manter saudável. Cara, ninguém duvida da qualidade do Laporte. Eu acho que com 31 anos, eu lembro uma época que se falou dele no Real Madrid, eu falei, cara, nível ele tem. O problema do Laporte não é qualidade. Obviamente tá num ritmo agora um pouco abaixo, o problema dele não é qualidade, o problema do Laporte é se manter saudável. Mas é um zagueiro classudo, muito bom com a bola no pé, cara, anos e anos com Guardiola. Cara, todo mundo sabia que a zaga titular ali, talvez do City, era pra ser Laporte e Stones. Mas os dois têm muita dificuldade de se manter saudável, muito na época, por isso que o City foi buscar o Rubem Dias. Porque Laporte e o Stones já tinham essa dificuldade de se manter saudáveis. Então, cara, o Senesi, rapaziada. Aí que tá, rapaziada. O Senesi também está se machucando muito e eu acho que o Senesi caiu muito, velho. Eu vi alguns jogos dele. Faltou um ano de contrato, ele pode ser uma oportunidade, gente, ele é bom zagueiro, mas eu não acho que a passagem dele pelo Bournemouth tem sido tanto sucesso. No Feyenoord, cara, belíssimo zagueiro, classudo, foi pro Bournemouth, não sei, cara, ele teve alguns bons jogos, o Jim Royce tomou, pra você ver, o Jim Royce tomou a vaga dele titular, e quando ele entra, não sei, não me passa a mesma confiança. Agora, tipo assim, o inverso pode acontecer, talvez ir pra Itália, jogar no futebol italiano. Hoje o Senesi, gente, seria um pouco tiro no escuro. Agora, as condições fazem o negócio. Se você pega o Senesi baratinho, por exemplo, eu não gastaria nenhum valor acima do que 10 milhões de euros nele. Ó, ele veio por 15. 15 pro Bournemouth. Faltando um ano de contrato, em baixa. Estourando 10 com bônus. Estourando. Agora é um cara alto, que sabe jogar com a bola no pé. Era um bom zagueiro mesmo, no Feyenoord. No Bournemouth, não foi o mesmo jogador, teve ali alguns momentos, o Bournemouth até planejava essa temporada que passou com ele titular, mas não. Aqui é muito mais as condições fazem um negócio. Porque, quer queira, quer não, cara, eu acho que o dono
dessa zaga ali pela esquerda é o Cabal. Mas voltando de lesão, papapá, você não tem nenhuma certeza, né? E, rapaziada, a Juventus aí, segundo o Di Marzio, fez contato com o United pelo Sancho, muito provavelmente para saber questão de preço, né? Ele tinha uma opção ali de 25 milhões de libras com o Chelsea. O problema do Sancho, cara, pior que o preço dele, se você imaginar, um jogador jovem como o Sancho, 25, 30 milhões de euros, por ele não é um valor ruim. O problema do Sancho é o salário dele. O salário dele é muito alto. Muito alto. Esse namoro, Juventus e Sancho, não é de hoje. O Giuntoli queria ele, só que ele preferiu o Chelsea, preferiu ficar na Premier League, na época também preferiu voltar pro Borussia Dortmund. O Sancho já teve outras abordagens da Juventus em relação ao Sancho. Cara, o problema é que é muito mais as condições, né? Agora, queria ver o Sancho no futebol italiano, nesse 3-4-3 aí. Ele é um jogador que tem essa capacidade de jogar mais centralizado, mais aberto. Ele é um jogador versátil. Rapaziada, a temporada dele com o Chelsea não foi de toda ruim. Foi inconsistente. Ele começa muito bem, ele cai e termina razoavelmente ok, né? O Sancho, depois daquela saída do Borussia Dortmund, nunca mais foi o mesmo. Brilhos ali, brilhos acolá. Agora é um jogador ainda técnico, ponta esquerda, ponta direita, versátil, ainda sabe muito bem atuar em curtos espaços. O Sancho tem nível Juventus. Agora, muito do Sancho, rapaziada, depende dele. Porque eu acho que muito da inconsistência do Sancho, às vezes nem é qualidade, é mentalidade. Pra você ver, ó, eu acho que a inconsistência do Sancho não tá nem na qualidade dele, tá na mentalidade dele. Ele é um jogador folgado. Ele é um jogador que facilmente entra em zona de conforto. Porque ele começa bem pelo Chelsea. Pergunta pro torcedor do Chelsea, ele começa bem. Aí todo mundo começa, United, cemitério de jogador. Ele começa bacana. Aí cai. Aí você vê que a linguagem corporal dele muda, ele fica desligado, ele... Enfim, rapaziada. Enfim. Isso aqui tem muito cara também de mídia italiana, chutando vários nomes, mas o Sancho é um nome que a Juventus gosta de muito tempo. É um jogador nível Juventus. Agora, o Sancho é sempre mais ele. Eu acho que, de verdade, eu não acho que o Sancho, o problema é treinador, o problema é sistema, o problema é tática, técnica, não. O problema é ele, é a mentalidade dele, é a vontade dele, é, cara, o drive dele. Ele querer realmente jogar no potencial que ele tem. Novamente, o problema do Sancho não é técnica, tática, sistema do treinador, porque ele é muito versátil. O problema do Sancho é ele, a mentalidade dele, o foco dele, a vontade dele, o comprometimento dele. E aí, meus amigos, surgiu que a Juventus está seguindo aqui o Ben-Seguir, né, e o Mikemu do Tottenham. Mikemu, muito difícil. Muito difícil. Deixa eu até ver um negócio aqui do Mikemu. Ponta esquerda. Dá certo. Muito jovem, muito difícil. Eu acho que outra coisa, o Tottenham vai querer desenvolver ele por lá, talvez emprestar ele. Difícil o Mikemu, rapaziada. O Tottenham acredita muito nele. O Mikemu é bem complicado. Agora, o Ben-Seguir, a minha única dúvida é, eu não confio no Tudor para desenvolver jogador. Agora, ele é um jogador com problema de comportamento. Talvez o jeito duro do Tudor discipline ele. Talvez. Agora, o 3-4-3 é uma ótima opção. Driblador, pra quebrar bloco baixo. Ele é mais um driblador. Gente, o Ben-Seguir, ele é um projetinho de Kvaratskhelia. Ele tem... Se ele botar a cabeça no lugar e melhorar, existe um Kvaratskeliazinho marroquino aí. Tem. Ó, elétrico, pace, rápido, driblador. O problema é que ele é muito fominha. O problema dele é a tomada de decisão. Ele abaixa a cabeça e quer driblar. Às vezes não é assim, às vezes você tem que parar, ler a jogada, analisar com carinho. O problema do Ben-Seguir é esse. Ele baixa a cabeça e sai driblando. Tomada de decisão. Às vezes um pouco também imaturo, mas bom jogador, tem muito potencial. Quando eu falo do Ben-Seguir, eu acho que ele deveria ficar mais um ano no Mônaco. Agora, 30, 40, eu acho que o Mônaco vai pedir uns 40 milhões de euros nele. 30, 40 milhões de euros pelo Ben-Seguir. Agora, encaixa, mas ó, teria que vender o EA antes. Tem que vender o EA. Surgiu a notícia aí que o Tottenham, Everton perguntaram aí pelo EA. Se você vende o EA, você traz um moleque talentoso como é o Ben-Seguir. Dá pra jogar Kenan Wilds, Ben-Seguir e um 9. Dá pra você trazer o Wilds mais aqui pra direita, pro meio, trazer o Ben-Seguir, dá pra fazer. Jogador versátil que cabe no 3-4-3 e tem capacidade de drible. Finalização, ainda peca. Tomada de decisão, ainda peca.
um pouco, entendeu? Mas o Ben-Seguir ainda falta também um pouco desenvolver aquela veia playmaker, ó, porque o Ben-Seguir na Ligue 1, ó, 6 gols, 3 assistências, ainda precisa ser mais produtor, ser mais consistente. Ele é um projeto. Novamente, tem um Kvaratskhelia-zinho aqui, mas é um projeto de jogador ainda, não tá pronto. Mas é um ótimo prospecto. É um ótimo prospecto. Gosto muito dele, mas não acho que ele tá pronto para esse salto ainda, de Mônaco para Juventus. Por isso que ainda precisa desenvolver. Mas é um ótimo prospecto, novamente. Tem um Kvaratskhelia aí. Se desenvolver certo e ele melhorar muita coisa. Mas tem potencial o Ben-Seguir. Belezinha? O Mikemu é muito complicado. É bem complicado. E também, obviamente, muito de Ben-Seguir seria se você vende o time 2A. Belezinha? Tamo junto.